Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto, ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto, de São Mateus 13, 24 a 30. E então também eu desejo ler do 36 ao 40, somente em poucos minutos. Agora, São Mateus, o 13º capítulo, e iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo ele, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando as ervas cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest I will send forth the reapers. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim, enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite, em oração. E então eu pensei, aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite? E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa, e ela significa semeando discórdia ou sendo contrário, como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra agora, enquanto nós nos aproximamos dela. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43, como que essa semente amadureceu. E enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também, verso 36, agora até o 43. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto, e então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia.
E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo. Porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo, que isso é quando seria o fim. A ceifa do trigo e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. E eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, é Mateus 24, 24. Aonde disse, falando sobre o acento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito se fosse possível. Quase exatamente iguais. Um outro lugar na Escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. Eu estava em Mishawaka, Indiana. E eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o norte e o sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação, eles tinham que se encontrar lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em línguas. E no fim da fila da convenção, eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista, eu me assentei bem atrás. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas, eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. E então estes dois homens, principalmente, se levantaram na frente. Um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. Bem, quase um dia depois disso, naquela noite meu coração ficou tão inflamado, eu dormia em um campo de milho, eu não tinha o suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos, e para o café da manhã, como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar, naqueles dias, isso foi na Depressão, 1933, assim que foram momentos muito difíceis. E deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem quem são, de onde são. Bem, eu somente disse, William Branham, evangelista, Jeffersonville, me assentei. Bem, naquele tempo eu era o evangelista mais jovem na plataforma. E no dia seguinte, eles me chamaram à plataforma para falar. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos. E então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para as suas igrejas. Então depois disso, bem, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram, isso estava queimando meu coração. Eu desejava muitíssimo isso. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida. Tá vendo? Você nasce com eles, e eles são dons de Deus. Deste modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isso de visão. Eu somente não sabia o que era. Porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o Espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. Deste modo, eu consegui falar com um deles e eu lhe fiz algumas perguntas. E ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se eu alguma vez encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente... Sua esposa era uma mulher de cabelos loiros e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou todo confuso. Eu sou um fundamentalista, isto tem que ser a palavra, ou isto não é correto.
E aqui está esse espírito, um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isso me havia confundido. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Havia poeira na caverna e, numa tarde, eu saí, coloquei a minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo, o qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavá-la, porém os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, porém o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? E enquanto estava olhando de lado a lado, agora, estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus, está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. Eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível. E ele estava vestido de preto. E ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia a chuva, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora, pois que a aveia brava, ou trigo bravo e o grão, algumas vezes personifica um grão doméstico e genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notem no verso 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo, digamos os metodistas ou os batistas ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não, através das eras da igreja. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Exatamente, desde o princípio isto começou a mesma coisa. Agora ele disse,
A semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares mudar, quando maravilhas de amor te fará. Amém. Boa tarde a toda a família Brana, meus irmãos que estão conectados conosco aí pela rádio, web Terceira Etapa, pela TV Brana e também pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui nesta tarde, fazendo parte deste companheirismo, desta família Brana, que está aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu quero agradecer já de primeira mão a participação aí do pastor Josué Costa, né, nosso irmão guerreiro da fé, esse pastor abençoado, que nós temos uma amizade linda, nós amamos o pastor Josué, a sua família, seu ministério, e ele sempre está conosco aí na peleja, na guerra, né, no combate, defendendo a mensagem de Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, e isso é para eleito, quem tem compromisso com a palavra, quem casou com a mensagem do dia, quem casou com os 7 trovões divinamente revelados, defenderá a qualquer circunstância a mensagem do dia, sem doutrina errada, sem confusão, mas somente o que é original, aquilo que nós aprendemos com o nosso querido pastor Osmar Rodrigues Costa, né? O saudoso pastor Osmar, aonde ele foi até o Anjo Forte, comeu o alimento, comeu o livrinho, e veio e reprofetizou a povos, línguas, nações e reis, e nós que somos esses irmãos predestinados por Deus, Deus nos trouxe a este tempo do ômega, né? O Senhor fez levantar uma nação forte, né? Deus predestinou os eleitos para nesse dia comerem esse alimento
né, e estar cheio da mensagem da hora, cheio do Espírito Santo. E nós estamos aqui satisfeitos com o que nós temos aprendido com o pastor Osmar Rodrigues Costa, com o ministério de João. Nós sabemos que o ministério de João não é um homem. O ministério de João é uma unção que estava sobre o pastor Osmar Rodrigues Costa. É um ministério que faz parte do ministério do profeta William Branham, que estava sobre o profeta William Branham, né? A mesma unção, a mesma mensagem, a mesma palavra. É o Espírito Santo, a palavra em morfe que estava no profeta William Branham, repousou sobre o pastor Osmar Rodrigues Costa. E aí, quando o Senhor recolheu o pastor Osmar para o descanso, esse ministério de João, que estava sobre o profeta, que estava sobre o nosso querido e saudoso pastor Osmar, agora está sobre a igreja que comeu o livrinho, o eleito que manifestou nesse dia e comeu essa palavra, né? E hoje essa unção está sobre o ministério quíntuplo, está sobre o eleito, está sobre a esposa do Senhor Jesus Cristo, né? Fomos engravidados dessa mensagem, né? Nós casamos com essa palavra, somos parte dessa mensagem, fazemos parte dessa esposa, dessa família que comeu esse livrinho. E nós estamos aqui satisfeitos com isso. Isso nos dá alegria. O profeta Branham diz que no coração do eleito clama pelas naturezas do Senhor, clama pelos 7 trovões, clama pela manifestação do nosso Deus nesse tempo que vivemos. E nós fazemos parte dessa família. Não somos uma denominação, não somos uma igreja. Deus tirou nós dessas coisas, fomos libertos desses jugos pesados do homem, fomos libertos, casamos com Cristo que estava para o lado de fora de Laodiceia, fomos arrancados da igreja para estar com Ele, com o esposo, participarmos desse momento especial do casamento da noiva, se tornando esposa na manifestação dos 7 trovões divinamente revelados. Que coisa linda! Coisa boa é coisa boa, pastor Josué gosta de falar isso. Isso é para eleito. Seja bem-vindo, nosso irmão Lucas Branham, aí conosco na transmissão. Vamos compartilhar. Estou muito feliz nesta tarde, estamos felizes, porque vamos receber um irmão muito especial aí, o nosso irmão Marino, ali de Moçambique, Manica, Moçambique. Já vou até colocar o irmão Marino aí na tela. Nosso irmão Marino, esse querido irmão, né? Que comeu o alimento também, né? Está aí cheio dos torrões. Vamos convidar o irmão Marino. Ô, irmão Marino, boa tarde, meu irmão. Deus abençoe. Aí já é boa noite, né, irmão Marino? Aqui já é boa noite, irmão Benivaldo. Aqui o horário de Moçambique já marca 22 horas e 56 minutos. Já é boa noite. Oh, irmão, é um bom prazer. Que satisfação, irmão Marino, poder ver esse seu semblante de eleito da mensagem do dia, né, de um eleito que comeu o livrinho, que está satisfeito com a palavra e agora cada vez mais enraizado nessa mensagem. E nós cremos nessa mensagem de corpo, alma e espírito, e sabemos que o profeta pregou que esta senhora Branham, esta esposa que comeu o livrinho neste tempo do ômega, esta aqui não vai cair. A primeira caiu, né? A segunda caiu, mas essa terceira esposa, né? Essa que foi saída das cinzas, o Senhor escolheu essa eleita desse dia para estar crendo nessa palavra e manifestando a mensagem do dia. Esta não vai cair, não é isso, irmão Marino? É verdade, sim. Esta não cairá. É o que diz o profeta, foi o profeta que falou, Deus pensou, o profeta falou, nós cremos nisso. Essa é a verdade. Irmão Marino, como que está aí? O senhor está falando de Manica, Moçambique, é isso? Com certeza, irmão Benevaldo, eu falo mesmo da província de Manica, aqui em Moçambique, distrito de Gondola. Estou bem de saúde, graças a Deus, e que fiquei muito grato por receber esse convite para participar nesta
nesta live do irmão Benevaldo, aí, diretamente do Mato Grosso, em Brasil, Cuiabá. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu ministério, irmão Benevaldo. É sempre bom ter o irmão Benevaldo neste companheirismo, irmão tão simples demais. Dá muita vontade para continuar sempre neste companheirismo, conversando juntos, sempre lutando a favor desta palavra que tem sido pregada pelo nosso pastor Adriano dos Santos, que nós continuaremos sempre firme defendendo que o nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa nos ensinou. Nós continuaremos defendendo a verdade que ele trouxe para nós, a verdade que ele nos ensinou. E nesta noite, mando uma saudação especial a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta live, que sintam-se cumprimentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Marino. Irmão Marino, nós estamos aqui nesse trabalho espiritual e esta emissora, né, a Rádio e TV Terceira Etapa BRAN, é a emissora que Deus levantou, que pertence ao Ministério da Terceira Etapa. Nós estamos aqui somente representando aqui a família Brana, cuidando desse instrumento, deste meio de comunicação, levando, compartilhando esta mensagem dos Sete Trovões aos 4 cantos do globo, pelas redes sociais. E nós temos uma missão aqui, irmão Marino. O meu querido e saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, antes do senhor recolher ele para o descanso, ele me procurou e disse: irmão Benevaldo, esta rádio, que até naquele tempo ainda era rádio, né, não tinha ainda o Ministério da TV surgido ainda, estava na promessa. E aí o pastor disse: irmão Benevaldo, esta rádio, eu tenho certeza que é um trabalho que o Senhor recebeu de Deus, divinamente por Deus, porque era um desejo do meu coração de trabalhar com rádio. Inclusive, eu trabalhei um tempo com rádio. Eu sei que é um trabalho ardoso, difícil, mas Deus levantou a pessoa certa para fazer o trabalho correto, passando pelo filtro da terceira etapa, passando pelo filtro da mensagem do profeta William Branham. O senhor está fazendo um belo trabalho, continue aí nesta posição. E aí, antes dele partir em dezembro de 2023, lá no dia 23, 24, ele me ligou no meu WhatsApp, conversou comigo, disse: olha, irmão Benevaldo, o senhor não vai vir para Franca? O prazer do pastor Osmar era ver a família reunida em Franca ali, naquele grande companheirismo que acontecia ali no final do ano. Era a alegria do nosso pastor, a felicidade, um contentamento tremendo, e ele fazia questão da gente ir, e ele me ligou e eu disse que não poderia ir porque eu estava aguardando, a minha filha estava gestante, estava ganhando o bebê, o meu neto, né, naqueles dias, e minha esposa, que cuida, né, da filha, cuida do neto, e não daria para nós estar em Franca. Ele disse: irmão Benevaldo, eu quero dizer ao senhor que continue firme nesse propósito, continue trabalhando, porque esse trabalho é de Deus, é divino. Faça o que Deus colocar no seu coração, com ordem e com prudência. Nunca fuja da linha da mensagem. Fica aí posicionado nesta linha, que Deus tem uma bênção muito grande para te entregar nas tuas mãos. Esse ministério vai crescer, meu irmão. O senhor vai alcançar muitos países com essa transmissão, e essa rádio vai crescer, vai produzir frutos. Deus vai aparecer irmãos para te ajudarem aí no companheirismo, nas transmissões. Pastores vão manifestar para te ajudar, e essa rádio vai voar alto, e Deus tem muita coisa boa para entregar para o senhor, mas tem que permanecer nessa posição que o senhor está, nesse mesmo espírito, nessa unção da mensagem do dia, porque aqui é o caminho que Deus vai te abençoar muito. Eu disse: amém, pastor, eu creio, eu estou muito feliz, e eu creio que já estou tomando posse dessas bênçãos. E aí virou um ano para 2024, e aí aconteceu que o Senhor recolheu o nosso pastor ali no dia 9, né, levou ele para o descanso, e depois eu fiquei até um pouco preocupado, confesso, falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Mas o Senhor colocou uma paz no meu coração, colocou uma alegria,
E eu fiquei em paz, irmãos, e ali foi se passando, apareceu a eleição para substituir ali o pastor ali em Franca, e aconteceu o que aconteceu, e depois que Deus levantou o nosso pastor ali, ele me procurou, o pastor Adriano, e disse, olha, meu irmão, eu apoio o trabalho, eu gosto do trabalho da rádio, eu creio que o irmão está fazendo o que é correto, e eu queria que o irmão exercitasse mais, envolvesse mais a família Brana, os irmãos, participasse mais irmãos, procurasse os irmãos na África, o irmão no Brasil, os evangelistas, pastores, para que a rádio seja um meio de convivência da família Brana. Porque nós temos a maior mensagem de todos os tempos, irmão Marino. Nós somos portadores da maior mensagem de todos os tempos. Nem Abraão, o profeta diz que nem Abraão tinha essa mensagem. Isso aqui, meu irmão, Deus entregou para nós nesse dia. Nós fazemos parte dessa família, dessa palavra que foi manifestada em Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Então, o nosso prazer é ouvir, o nosso prazer é compartilhar, o nosso prazer é anunciar as boas novas. O que é que os 7 trovões faz na alma do eleito que come o livrinho, que recebe a palavra na íntegra, não fica só no intelecto, não. A mensagem tem que descer para o corpo, para a alma, para o espírito, e fazer da nossa vida transformadas de homens e mulheres que receberam renovação, o Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio, irmão Marino, que os nossos irmãos aí em Moçambique estão nesta mesma fé, nesta mesma linhagem, crendo no que é original, estão fugindo da aparência do mal, fugindo de interpretações humanas e ministros que estão tentando seduzir com mensagens personificadas. Nós estamos recebendo armadura para defender a mensagem, defender a palavra genuína, esta herança que nós recebemos do pastor Osmar com muita alegria, e nós estamos aqui na posição. O Senhor escolheu homens capacitados que pode levar isso em frente. Os pastores que estão pregando essa mensagem são homens cheios do Espírito Santo, evangelistas que foram escolhidos por Deus, são cheios do Espírito Santo para pregar essa mensagem, levar esse ministério, essa esposa, esse ministério que nós recebemos, que é o ministério da terceira etapa, os 7 trovões divinamente revelados. Eu agradeço, meu irmão, pela sua vida, pela família Brana aí de Moçambique, de Angola, dos irmãos que fazem parte desse ministério. Eu creio que Deus tem um trabalho muito especial conosco, envolvendo a família Brana do Brasil, envolvendo os nossos irmãos aí da África. Vamos estar em unidade de fé, comendo esse alimento e adquirindo fé para o rápido, porque o profeta diz que a fé para o rápido vem para ouvir e ouvir a palavra, não é isso, irmão Marino? Amém, meu irmão? É isso. Amém, amém. Certamente é isto mesmo. Temos que ouvir a palavra que Deus enviou para nós, para este tempo final. E nós cremos que o nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, ele já nos ensinou tudo. E nós continuaremos a defender o que ele nos ensinou. Essa é a verdade. Nós não vamos nem para a esquerda, nem para a direita. Nós continuaremos firmes na caminhada. Maravilha. Então, continuaremos firmes. Convicção, viu, irmão Marino? Isso é convicção, isso é responsabilidade, amém. Isso é visão profética, percepção profética. O profeta diz que nós temos a igreja, a esposa que comeu o livrinho, ela tem percepção profética. Isso é tremendo, isso é muito puro, meu irmão. É coisa boa. Que nem nosso pastor Josué disse, coisa boa é coisa boa. Irmão Marino, nós estamos felizes por o senhor ter recebido o convite, né? Para estar conosco na live de amanhã. Irmão Marino, o que o senhor pode falar a respeito dessa mensagem? O efeito benéfico que essa palavra fez aí na sua vida, né? Na sua vida conjugal, com sua esposa, seus filhos, aí da família Brana aí que está nessa unidade de fé, comendo o alimento da hora, satisfeito, porque nós vemos aqui o companheirismo tão lindo da família Brana aí em Moçambique, em Manica, os irmãos subindo morro, viajando, nesse grande companheirismo, mostrando esse amor que tem cada um pela palavra, pelo companheirismo, no respeito
e na doutrina que nós temos aprendido com o profeta William Branham, a original que nós temos aprendido da Escritura. O que o senhor pode falar para nós, para essa família Branham que está aí conhecendo o senhor? A partir de agora, eu creio que o senhor vai participar conosco das lives, do podcast, nesse companheirismo. Fizemos um compromisso de dar as mãos, não é isso, irmão Marino? Vamos dar as mãos em favor da mensagem, para levar essa palavra, meu irmão. Vamos dar as mãos, anunciar as boas novas, porque essa é a mensagem do rapto, não é isso, irmão Marino? Amém. Com certeza, irmão Benivaldo. É uma mensagem muito tremenda, é uma mensagem muito poderosa. É gratificante ter esta mensagem, é gratificante ter irmãos que creem verdadeiramente no que o profeta William Marion Branham pregou para nós e que, indo para a sua questão que colocou meu irmão Benivaldo, efeitos benéficos que essa mensagem trouxe para mim, para a minha vida com a minha família e, inclusive, no companheirismo com os outros irmãos, certamente que quando concebi esta mensagem, quando recebi essa mensagem, mensagem do sétimo anjo, para mim foi um total descanso na alma, senti um descanso, senti uma felicidade pura, uma pura felicidade, pois nunca vi uma mensagem igual a esta desde que eu nasci, desde a minha infância, nunca ouvi uma mensagem tão poderosa como esta, uma mensagem que traz muita alegria. Minha vida praticamente mudou. Eu era um denominacional, graças a Deus, quando criei nessa mensagem, vi tudo diferente, vi a maneira de perceber a palavra de Deus foi muito acima como quem está lá no topo de um prédio mais alto do mundo. Eu consigo ver que as coisas são totalmente diferentes e que essa mensagem é um descanso, é uma mensagem para que todos nós que cremos verdadeiramente tal como nós temos sido ensinados, tal como nós fomos ensinados pelo nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa. Essa mensagem não tem muita explicação, mas é uma mensagem que deixa-me muito feliz. Deixa-me feliz. É uma mensagem de amor, amor ao próximo. É uma mensagem que muda a maneira de ver as coisas. É uma mensagem que a percepção espiritual é outra, é muitíssimo diferente, tal como eu tinha antes, tal como eu percebia antes. Vejo de outra maneira, totalmente diferente, graças a Deus por ter nos enviado este profeta autenticado por Deus para esta última era, que foi mesmo essa que era de Laodiceia, e que os irmãos que nós temos nesta fé são irmãos são totalmente irmãos excepcionais, não é? São irmãos excepcionais, irmãos tão simples, né? Tão simples. Me refiro mesmo de si, irmão Benivaldo. Logo pela primeira vez que eu comecei a falar com o irmão Benivaldo, creio que foi no ano antepassado, não é? Quando ouvi falar de si. 2023, não é isso, meu irmão? 2023, certo? Isso. Quando eu ouvi falar de si, não tinha como falar com o irmão Benivaldo. Pensei que seria muito difícil falar com o irmão Benivaldo, mas senti que o irmão é mais simples do que a mim mesmo. Muito simples do que a mim. Essa mensagem, irmão Marino, ela é tão simples, né? E as pessoas complicam. As pessoas querem complicar a mensagem. Se nós cremos do jeito que o profeta nos ensinou,
do jeito que João foi lá, comeu o livrinho e reprofetizou para nós. É tão simples. Olha o pastor Osmar, um homem simples, né? Um homem que atendia telefone de qualquer pessoa, um homem que ouvia as pessoas, parava para ouvir. Ele tinha aquele momento de pregação ali no púlpito, de transformação, porque o pastor Osmar, quando ele subia no púlpito, era manifestação de Deus para a esposa. Era a boca de Deus falando para a igreja desse dia. E quando ele saía do púlpito, era um homem normal, aleluia. Um homem simples, natural, que gostava de comer churrasco e conversava. Então, o pastor Osmar, eu tive essa intimidade com ele. Depois que eu conheci o pastor Osmar no ano de 2006, pela internet, e depois tive a felicidade de recebê-lo no meu lar, em 2018, eu vi como que Deus trabalha. Como que Deus age, qual que é a atitude que Deus tem para conosco, né? E quando aconteceu isso comigo em 2018, que o pastor veio no meu lar, eu não estava esperando o pastor, porque aqui na minha cidade a igreja estava preparando para receber o pastor em outro local, não era a minha residência. Eu não estava preparado, nunca pensava na minha cabeça, nunca passou pelos meus pensamentos que o pastor ia para o meu lar. E quando chegou naquele último culto de domingo, que ele ia sair na segunda-feira, aí na terça-feira ele ia sair viajando em direção a Cuiabá, ele falou no último domingo: olha, irmão Benevaldo, está tudo pronto? Eu falei: está tudo pronto, nós estamos alugando uma chácara aqui para receber o pastor, e vamos ficar aqui, os irmãos vão ter um lugar para os irmãos ficar. Ele disse: mas irmão, não precisa nada disso não, meu irmão, nós somos pessoas simples. Olha aí como que foi a conversa do pastor, nós somos pessoas simples, meu irmão, não precisa gastar com chácara, com aluguel, nós não estamos aí para levar luta para vocês, nós não estamos aí levando luta, provas, não, nós estamos aí para abençoar vocês, nós estamos indo aí para compartilhar essa mensagem que temos recebido, os 7 trovões, e aquilo, meu irmão, lá falei: meu Deus, o que o pastor está dizendo? Nós preocupados, irmão Marino, querendo alugar uma chácara para receber um quarto e tal, com ar-condicionado e tal, preparar para receber os ministros, e o pastor Osmar falou: não, pare com isso, deixa disso, meus irmãos, não precisa disso, nós queremos estar junto com os irmãos. Ô, irmão Benevaldo, meu irmão, o irmão tem uma casa boa, grande, espaçosa, tem uma sala brão aí que nós podemos dormir até no chão. Ô, meu irmão, o senhor pode nos receber no seu lar? Ô, irmão Marino, aquilo foi impactante, meu irmão. Eu falei: meu Deus, o que é, pastor, que o senhor está falando? Não, meu irmão, nós estamos indo para a sua casa. O senhor pode receber nós na sua casa? Ô, irmão Marino, eu falei: ô, pastor, eu levei até um susto, estou impactado agora, não sei nem como responder. Não, meu irmão, é simples, o senhor pode nos receber ou não pode receber? Falei: ô, pastor, é um sonho receber o senhor, a comissão aqui dessa mensagem no meu lar. Ele disse: então nós estamos indo para o seu lar. Ô, meu irmão, ali eu fiquei, olha, eu falei: meu Deus, a gente tem aquela visão, a mente natural cria aquelas coisas na cabeça, e quando Deus leva para a realidade, nós podemos ver Deus em simplicidade. E o pastor chegou no meu lar, e quando ele chegou no meu lar, que eu abracei ele, que ele veio com aqueles irmãos, o pastor Sinival, toda aquela comitiva, eu falei: meu Deus, como que é tão bom, como é simples. É simples, irmão Marino. Família Brana, irmãos do Brasil, preparando para ir aí para o Pará. É simples, é a manifestação de Deus ali em Belém. É Deus em carne ali no pastor Ivaí Barros. É Deus em carne no pastor Josué. É Deus manifestando ali no evangelista Francisco. Meus irmãos, não tem nada de coisa, não cria essa ilusão, não. Eu gosto de ver o pastor Josué: vem aqui para a casa da árvore, vamos sentar aqui. Aqui o vento é natural, não precisa nem ligar ventilador. Aqui tem vento, tem árvore, aqui tem a natureza, aqui tem Deus, aleluia, isso é mais importante, aleluia, irmão Marino, é muito simples, irmão Marino, as coisas de Deus é simples, nosso Deus saiu da soberania do seu poder e foi lá para uma manjedoura, meu irmão, olha lá para onde que ele podia ir para o palácio,
Ele podia ir para o maior hotel que tinha ali na Judéia. Ele foi para a manjedoura, mostrando a simplicidade, como ele atua, como ele quer o eleito nesse dia, o ministro cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ei, glória! Aleluia! É isso que Deus quer, meu marido. Simplicidade, sinceridade, fidelidade com a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Ô, irmão marido, me perdoa. Eu sou muito falador, meu irmão. Eu não consigo ficar calado e ver essa grande obra de Deus manifestando no coração do eleito, no mundo, aí na África, os irmãos do Brasil. Oh, glória a Deus. Amém. É motivo de alegria, meu irmão. É motivo de muita alegria. Louvado seja Deus. É verdade, é verdade. Eu sei que o senhor está feliz de estar aqui. Eu sei que Muito o senhor feliz. está feliz. Estou muito feliz. A família Branda está muito feliz, irmão, de receber o senhor aí pela Rádio e TV Terceira Etapa. Venha, meu irmão. Amém. Vamos dar as mãos. Vamos caminhar, vamos falar desse amor. O senhor falou aí que o amor está nos corações dos moçambiqueños eleitos da mensagem, dessa família Branda aí que comeu o livrinho, que está em companheirismo com os ministros que estão profetizando a mensagem da hora. Esse é o ministério da esposa, o amor sendo pregado a todos os viventes dessa terra, mas somente os eleitos ouvirão a sua voz. Somente o eleito predestinado. Não é isso, meu irmão? É isso, é verdade, sim. Essa aqui é a verdade. Os eleitos vão ouvindo essa verdade, vão vivendo essa verdade, e até rumo ao arrebatamento. É o que nós estamos mesmo lutando. Sabemos que esses últimos dias há muita luta na internet, mas nós sabemos que é verdade. Sabemos a quem temos crido. E Deus sempre está nos ajudando. Nós continuaremos sempre firmes, não é? Mais unidos, lutando contra todo o mal. Nós queremos isso, queremos a união entre todos os irmãos que verdadeiramente crê, como nós fomos ensinados pelo profeta, como nós fomos ensinados pelo nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, como nós temos sido ensinados agora com o nosso pastor Adriano dos Santos, e que essa mensagem ela é tão forte, tão poderosa, e nós sabemos que ela é a verdade, ela é verdadeira. É isso aí, irmão Benivaldo. Estaremos sempre juntos nessa caminhada. Irmão Marino, o senhor falou tudo. Esta é a verdade. A mensagem dos 7 trovões é a verdade. É a verdade Amém. Que Deus tem para hoje. Para hoje, né, meu marido? Deus tem uma verdade. 7 trovões divinamente revelados, dando garantia de arrebatamento. É isso, meu irmão? Amém. 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 Meu irmão, amanhã não vamos gastar a sua internet. Já estamos quase 1 hora de programação, 48 minutos. Não tem como falar dessa mensagem com pouco tempo, não é muita coisa para nós falarmos, e nosso semblante de alegria e felicidade, né, meu irmão? Mas amanhã, eu quero que o senhor diga aí, amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, aonde o senhor vai estar? Onde o senhor vai estar? Qual é o compromisso, irmão Marino? Diga aí para a família Branda. Mais uma vez, eu vou usar aqui o horário de Moçambique e o horário de Brasília para saudar aos irmãos que amanhã temos esse convite especial para podermos participar nesta live, que foi mesmo aqui ao convite do nosso querido irmão Benivaldo, diretamente de Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, e todos os irmãos da família Abrão, que se encontram em qualquer que seja canto do mundo, estão convidados para poderem participar nesta live. Simplesmente nós vamos, o que nos une é a palavra do sétimo anjo, 7 trovões divinamente revelados. É bom que a gente esteja neste companheirismo juntos.
é bonito, é muito gratificante estarmos juntos em união, não é? Temos que nos unir mais quando o diabo tenta nos aproximar, quando o diabo tenta lançar as suas armadilhas. Nós temos que sempre nos focar no ensinamento que nós fomos ensinados pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, o nosso saudoso pastor, e que rogamos a Deus para que continue nos protegendo em tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós vemos. Nós dependemos de Deus. Aí, meu irmão Benivaldo, e tudo quanto eu tinha por falar por essas alturas, que creio que os irmãos que estão conectados por meio dessa live, eles conseguem captar o que eu estou a dizer aqui. E será um belo prazer para estar juntos nesta live, que está sendo aqui, o irmão já propôs para que seja amanhã, pontualmente às 19 horas do horário de Brasília. E quanto a nós cá em Moçambique, será pontualmente às 0 horas. É bom, e eu vou reservar esse tempo para poder participar juntos com o irmão Benivaldo aí. É muito bonito. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado, irmão Marino. É um prazer. Sempre vai ser um prazer receber os nossos irmãos no estúdio Rádio e TV Terceira Etapa Bran. E muito bom. Amanhã vamos aguardar aí esse grande companheirismo. O Senhor vai nos dar essa graça. É uma graça de Deus podermos estar nesta unidade de fé, nesse companheirismo. Amém? Vamos orar então. Amém. Senhor Deus, abençoa os nossos irmãos aí no continente africano, aí em Mebanza, Congo, em Moçambique, Manica, Tete, Chimoio, Mutarara, aonde tiveram eleito aí, Senhor, que cada um deles possam ser cheio desta mensagem, esta mensagem esteja pulsando no seu interior e que eles estejam reprofetizando a povos, línguas, nações e reis o que é que os trovões estão fazendo hoje. É o que nós temos aprendido com o pastor Osmar, o nosso João de Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Senhor, abençoe cada irmão que está conosco na conexão, que esteve conosco, e que amanhã, Senhor, o Senhor nos permita de estar juntos aqui, falando do amor dessa mensagem, recebendo o nosso irmão Marino e essa família Brana nesse estúdio Rádio e TV Terceira Etapa Brana. É a nossa oração, Senhor. É a nossa tomada de posse em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando aí com 53 minutos e pouco aí a live. E os irmãos podem compartilhar para que mais irmãos vejam este grande momento que vivemos. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Até amanhã. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares mudar, quando maravilhas de amor te fará.